Olá, irmãos, graça e paz, bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio. Hoje eu estou aqui com o pastor Ivair Pacheco, pastor titular da nossa comunidade, Comunidade Leste, e também comunidade Monte Aprazível. Você é muito bem-vindo aqui. E se por um acaso você caiu aqui no nosso vídeo, pesquisando aí sobre o tema no YouTube, fique conosco, você vai poder ser enriquecido através do conhecimento. Nesse canal nós falamos aqui sobre a palavra de Deus e hoje nós vamos ensinar sobre a Igreja do Nazareno, igreja a qual nós fazemos parte. Nós ficamos alguns dias aí, 2 semanas de folga, de férias, para você que já acompanha sempre. E agora nós estamos voltando com uma série de 3 aulas que será sobre a história da Igreja do Nazareno. Hoje você vai aprender sobre a história da Igreja do Nazareno, como ela nasceu no mundo. Depois, na próxima aula, pastor, nós aprenderemos sobre a Igreja do Nazareno no Brasil e na nossa cidade, em São José do Rio Preto. E na terceira aula nós falaremos sobre os artigos de fé da Igreja do Nazareno, forma de governo, como funciona, administrativamente. Isso. E hoje o pastor Ivair que vai dar aula, eu quero poder já orar. Se você pode, onde você estiver, feche seus olhos. Pai, obrigado por esse dia. Amém. Obrigado, Pai, por mais uma semana, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dá de estarmos aqui falando, Senhor Pai, para a tua igreja, falando para os teus filhos, acerca da tua palavra, hoje em específico, acerca dessa igreja, Senhor Pai, que nasceu, eu tenho certeza, no teu coração. Amém. Nos dê sabedoria ao pastor Ivair, para que possa, Pai, em nome de Jesus, amém, entregar o conhecimento que ele tem de forma fiel e de forma que fique fácil o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Pastor, está com o senhor, então. Queridos, bom dia. A missão é minha hoje, nós passamos aí 1 ano praticamente, até um pouco, acho que um pouco mais, 66 dias. Mais, começamos ano passado. Sim, passamos 1 ano aprendendo sobre o panorama bíblico e hoje nós vamos entrar numa aula diferente, uma aula de história, destinada aos membros da Igreja do Nazareno e para você que está aí. De repente você vai aprender um pouco mais sobre a história dessa igreja, que ela teve início nos Estados Unidos. Nós vamos comentar, pastor, como ela surgiu, mas não assim. Nós vamos mostrar 200 antes do surgimento dela, os movimentos que levaram e desembocaram na criação da igreja, na plantação da igreja. E eu até pedi para você, pastor, deixa eu dar essas 2 primeiras aulas, porque é um assunto que eu, modéstia à parte, domino bem. Fui um bom aluno na época que fiz a faculdade e depois pude dar aula na faculdade desse tema. Então é um tema que eu até deixei o esboço aqui, mas eu pesquisei muito, eu amo esse tema, é muito bonito e eu queria poder dividir com vocês. Bom, vamos lá. Pastor, eu só esqueci de falar, pessoal, do nosso uniforme, pastor? Você viu de verde, corintiano, mas de verde. Estava na promoção da C&A, o pastor trouxe 2. Verdade. Bora lá, vai. Foi coincidência. Foi coincidência. O pastor chegou aqui com a camisa verde, eu também estava com a camiseta verde e nós decidimos gravar assim. Amém. Queridos, vamos lá. Muitas pessoas, elas falam para nós, protestantes, o que é uma igreja protestante? A igreja protestante é aquela que saiu do protesto, de Martinho Lutero, 1517, falar a igreja cristã, a igreja evangélica, a igreja protestante, a igreja dos crentes não tem raiz. Peraí, como não tem raiz? Então eu quis trazer a raiz da Igreja do Nazareno, tá? Isso daqui pode ser pesquisado, isso aí se você for no YouTube, se você for no Google, se você for pesquisar nessas inteligências, vai aparecer. Eu só vou condensar para você o quão lindo é isso daqui. Então imagine o seguinte, pastor, 1517, Martinho Lutero vai lá, ele coloca aquelas teses, surge a Reforma Protestante. Passado, vamos pensar, 517, 617, 717, surge um rapaz, uma pessoa, John Wesley, nos Estados Unidos. A Reforma Protestante, ela chega, nos Estados Unidos não, na Inglaterra, ela chega na Inglaterra na mão dos anglicanos, que era uma igreja que foi, praticamente, ela é fundida com a monarquia, é uma igreja que é o Estado. E o John Wesley foi filho de um pastor anglicano. Não vou falar sobre, eu conheço também, mas eu não vou falar sobre o surgimento do anglicanismo. Mas dentro desse anglicanismo vai surgir um movimento que vai gerar daqui a 200 anos
cento e poucos anos vai gerar a Igreja do Nazareno. Mas vamos lá. John Wesley, ele era filho de um pastor anglicano, e ele era um cara que tinha um chamado pastoral, e ele foi seguir o caminho do pai. E dentro do anglicanismo havia um certo engessamento, que eles vieram de uma tradição católica romana, então havia uma certa formalidade dentro do anglicanismo, só não era parecido, não tinha o domínio de Roma, mas existia aquela formalidade, aquele ritualismo, e o John Wesley nasceu nisso, não achava isso nenhum problema, só que a Inglaterra, ela estava vivendo o problema da Revolução Industrial. Então, a máquina tomou o lugar dos homens. E isso gerou desemprego. Com o desemprego, gerou prostituição, jogatina, bebedice. E a Inglaterra passou por um período muito, muito escuro. Muito escuro mesmo. Desemprego em massa, bebedice, bares, boates, bórneas, sabe? Tudo complicado. E foi nesse contexto que nasce esse cara, John Wesley, dentro de uma igreja que não estava conseguindo responder àquela situação do momento. Mas vamos lá. Esse cara começa a pregar, ele sente um desejo de ir para a colônia inglesa, porque os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra, e ele decide, bom, eu vou o seguinte, eu não consigo ficar aqui, eu preciso pregar, eu vou pregar lá. E ele decidiu ir para os Estados Unidos. Na ida para os Estados Unidos, na época barco, houve vamos pensar assim, uma tempestade que quase levou o barco a pique. E ele começou a passar por desespero. Gente, isso está tudo na biografia do cara, eu não estou inventando nada, tudo dentro da biografia. E ele começou a se apavorar, eu vou morrer, e agora? E dentro desse barco havia um grupo de protestantes, não anglicanos, morávios. Moravianos. E esses caras, no meio da tempestade, cantando, dando glória, dizendo, eu estou pronto para morrer, eu estou pronto para ir para a glória, e não tinha medo. E ele começou a olhar aqui e falou, esses caras não têm medo. Em que esses caras? E ele ficou com aquilo na cabeça. Ele falou, esses caras têm uma fé que eu não tenho. Eu não tenho essa fé. Ele foi para os Estados Unidos, foi um fracasso o seu evangelismo lá. Se você for pesquisar, eu nem vou ficar entrando muito nisso, mas o seu trabalho na Inglaterra não foi bem sucedido, inclusive com situações, ele acabou se apaixonando por uma mulher, que acabou não casando com ele, enfim, o negócio não foi bom. Voltou e ele disse o seguinte, cara, eu fui pregar para os índios, mas quem vai pregar para mim? Voltou para a Inglaterra. Voltou para a Inglaterra, porque ele viu que lá não estava conseguindo. Só que ele voltou com aquelas experiências que os moravianos promoveram no coração dele. E ele começou a se cercar dessas pessoas para tirar a informação. Nisso, lembra-se, a Inglaterra com problema. Estava com problema de social. Ele não se satisfazia mais. Bom, aí tudo bem. Beleza, eu estou vindo a vir um calor dentro dele, até coloquei a data, em 24 de maio de 1738, ele foi numa pregação fora da igreja, tipo um pequeno grupo. Um grupo pequeno. E nessa pregação, na leitura de um relato de Lutero, ele diz que naquele dia ele teve o seu coração aquecido. Naquele dia ele de fato foi derramado o Espírito Santo no coração daquele homem que mudaria a Inglaterra. E esse cara, o que acontece? Ele começa, depois desse encontro que ele teve, dentro do John Wesley, tem um irmão muito famoso também, que era Carlos Wesley, que compôs vários hinos que passaram séculos, que foi composto pelo irmão desse cara também, mas o John Wesley, por ser pregador, ele era mais proeminente. Ele começou, pastor, a sair das igrejas. Ele começou, calma que você vai entender onde vai chegar a igreja de Nazaré. Porque a igreja de Nazaré tem um fundamento. Ela é armínio wesleyana. Ela tem um fundamento nessa situação que o Wesley crê. Ele começou a sair e começou a pregar. Ele não se satisfazia com o púlpito daquela igreja engessada. E ele começou a ter problema com a igreja. A igreja já não dava mais púlpito para ele, porque ele pregava contra a bebedice, contra a prostituição,
contra aquela situação de domingo, as pessoas não se consagrarem para o Senhor. E a igreja anglicana começou a se sentir incomodada e faltava púlpito. Não dava, por exemplo, ele não colocava ele numa igreja para ser o pastor, porque ele não suportava. Se fala que ele andou mais de 4.000 quilômetros de cavalo, para lá e para cá, para lá e pregando, onde ele pregava 2, 3 vezes por dia. Por quê? Porque ele tinha esse coração aquecido, esse coração que motivava esse homem. Na mesma época, não é o caso, tinha um outro pregador que fazia esse trabalho também veio do anglicanismo, mas basicamente o que fez mais, o que movimentou a Inglaterra, que movimentou a nação, foi o trabalho de John Wesley. Não só levou Jesus para a Inglaterra naquela época, John Wesley mudou a Inglaterra naquela época. Ele foi um instrumento que Deus levou santidade para aquela nação, curou aquela nação. As pessoas começaram a ter esperança, elas se levantaram daquela situação econômica terrível e ela acabou se tornando uma potência, né? A Inglaterra é uma potência mundial e ela já veio daquela época. Então John Wesley foi para isso, foi essa a ideia. Agora imagine o seguinte, eu sou um pastor anglicano, só que prego diferente do que prega a igreja anglicana. E lá na época, pastor, não existia, por exemplo, tem a Assembleia de Deus, que veio surgir só em 1900 e alguma coisa. Era o anglicanismo, e basicamente o anglicanismo. E ele começou a se sentir incomodado com isso, e aí o que aconteceu? O que John Wesley fez? Ele já tinha tido a experiência de ir para os Estados Unidos, lembra? Que foi fracassado. Porque ele foi sem esse fogo, foi levando aquela religião engessada, aquela religião, sabe? Ele tinha aprendido. E lembre-se, o americano foi colonizado pelo inglês. E quem atravessou os oceanos para colonizar os Estados Unidos foram crentes. Foram pessoas que se denominavam protestantes. Essa é a realidade. Então, ele já tinha essa ideia do protestantismo. Sim. Então, isso deu os primeiros pais dos Estados Unidos eram cristãos, eram crentes, eram cristãos. Basicamente, o que o John Wesley pensava? E é o que a Igreja do Nazareno pensa. Eu preciso viver uma vida de santificação. Não adianta eu dizer que eu vou na igreja domingo, não adianta eu achar que é normal, que é moderno, os tempos mudaram. O John Wesley, não, ele tinha um coração aquecido para essa situação de uma vida de santidade, mas não é uma vida de santidade tipo enclausurado dentro da minha casa, não, é uma vida de santidade onde a minha santidade impacta aquele mundo, é no meu trabalho. Eu sou diferente? Sou diferente. Mas dentro da própria denominação, comparando com outras denominações. Então, a Igreja do Nazareno, você vai ver que quando ela surge por pessoas, não foi. O John Wesley, ele morreu em 1791, ele praticamente 110 anos depois que surge a Igreja do Nazareno, mas o movimento que ele criou. Então, assim, ele foi, lembra que na Inglaterra não dava púlpito para ele. Um outro homem lá da Inglaterra chamava George Whitefield, mas esse não tem a ver com a igreja. Não, esse não. Mas o John Wesley, o que o John Wesley fez? Ele foi lá para os Estados Unidos. Agora deixa eu voltar aqui, mais um pouquinho que é importante. Dentro da Inglaterra ele começou a fazer os pequenos grupos. Sabe essas que nós chamamos de pequenos grupos, de classes lá? E por que desse movimento saiu o metodismo? O John Wesley era muito metódico. Ele tinha uma capacidade de... É como se fosse uma franquia. Vamos pensar assim, façam todos dessa mesma forma, que dessa forma vai funcionar. E Deus estava no negócio e começou a surgir dentro da Inglaterra os grupos de santidade, as bandas, os pequenos grupos que ele levava fora, porque ele não tinha púlpito, então ele ia de casa em casa, reunia com 20, com 30, com 10, com 15, com outro, numa cidade, outra cidade, e vai fazendo esse movimento. E ele acabou sendo, na época, na Inglaterra, o pregador mais famoso, mas não tinha púlpito, não tinha igreja.
a igreja tradicional não dava para ele, por conta do tradicionalismo dele, e a pregação firme que ele fazia. Então ele pregava nas praças, ele pregava nos velórios, ele pregava nas minas de carvão, nas minas, os mineiros lá, esse pessoal que faz escavações, ele ia para lá para pregar. Ele ia na hora do almoço dos caras lá para pregar. E as pessoas se convertiam, porque havia necessidade e havia a vontade de Deus, né? A ação do Espírito usando esse homem. Então nós já sabemos, ele era um pastor anglicano, nós já sabemos que ele era filho de pastor, nós já sabemos que até 1738, ele nasceu em 1703, 35 anos depois, com 35 anos ele tem um encontro que muda, ele já era pastor, mas mudou o ministério dele. E a coisa começou a tomar corpo. E aí o que ele fez? Ele levou essa ideia das bandas, ou dos pequenos grupos, ou das classes que ele chamava, para a América. Levou lá para os Estados Unidos, longe do domínio, porque lá nos Estados Unidos também tinha as igrejas anglicanas, que eles vieram do anglicanismo, tinha as igrejas anglicanas. Mas nos Estados Unidos aquilo virou muito, porque o povo que foi para lá, ele foi decidido a mudar de vida, né? Ninguém sai de uma nação, porque não mudou para os Estados Unidos hoje, mudou para os Estados Unidos que tinha índio, que tinha ser igual, né? Floresta, que tinha, enfim, tinha que desbravar tudo aquilo. E lá nos Estados Unidos, ele começou a criar essas comunidades, essas igrejas, esses pequenos grupos que foram tomando muito corpo, muito corpo. O anglicanismo via isso, como estava longe, menos mal para eles do que a própria ação do John Wesley dentro da Inglaterra, porque incomodava o movimento, porque eles se diziam anglicanos, por incrível que pareça, pastor. John Wesley faleceu acreditando ser anglicano. Ele nunca quis sair do anglicano. Ele queria reformar o anglicano. E nunca saiu. Ele nunca deixou de dizer, eu sou pastor anglicano, só que eu prego diferente. Agora, veja só como a ação de Deus, quando ele decide fazer uma coisa. Na Inglaterra, houve uma citação. Lembra que os Estados Unidos, em 1770, alguma coisa, ele quis se emancipar, ele quis se libertar, porque a Inglaterra era a coroa, era dona dos Estados Unidos. Se tornar independente. Ele quis se tornar independente. Agora imagina o que aconteceu: guerra, briga, confusão. É guerra mesmo, porque o negócio pegou. Os ingleses não queriam entregar e os americanos não queriam mais, não se sentiam mais ingleses, eles já se sentiam americanos. E aí o que acontece? 6 anos depois, praticamente, acaba a guerra. E quem vence a guerra? Os americanos. Agora eles são independentes. Eles já não são mais colônia da Inglaterra. E agora o que ficou? Agora ficou uma igreja anglicana que não gostava do anglicanismo, dentro de um novo país, com um cara do outro lado que não se dava bem também com a própria igreja que ele sabe, não é que não se dava bem. Ele queria enfrentar o sistema, pastor. O sistema estava todo corrupto. Não posso falar a palavra corrupto, porque eu não gostaria de retirar essa palavra, mas estava comprometido, vamos usar essa palavra, comprometido com aquela verdade evangélica, né? Aí o que ele faz? Cara, veja, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada, era carta que tinha um navio semanas para chegar, o navio para voltar. E aí ele começou, a igreja anglicana, agora eu não quero mais. Agora também, se for para ser desse jeito aí, já que é outra nação, já que você se separou, e eles ficaram sem mãe, sem pai. A igreja anglicana dos Estados Unidos, ela ficou sem essa capacidade de ter uma gestora, porque não tinha. Os Estados Unidos se emancipa, a Inglaterra perdeu a guerra, se cedeu, e agora o que acontece? Os pastores anglicanos, que tinham aquele tradicionalismo, eles decidiram voltar para a Inglaterra.
Não faz sentido eu ficar num país que já não é mais o meu, porque agora já não é mais a Polônia. Ele voltou para a mãe, ele voltou para a Inglaterra. E o que sobrou lá? Eles que já tinham visão. Um monte de gente que tinham se convertido, que tinha essa visão aquecida de John Wesley. E aí John Wesley, com a capacidade que ele tem, o que ele faz? Ele começa a organizar as igrejas que estão lá nos Estados Unidos. Ele já começa a dizer, ó, você vai ser o líder, você vai ser o bispo tal. Agora, porque, veja, porque eles não podiam servir ceia, porque eles não tinham pastores anglicanos que deveriam servir a ceia. Aí John Wesley vai e levanta pastores. A partir de agora, ó, é o seguinte, não tem retorno, agora nós vamos fazer a coisa. E aí ele começa a organizar esse movimento anglicano avivado dentro dos Estados Unidos. E aí ele nomeia pastores, ele tem nome na história, tem nomes, agora não me lembro e eu não estou agora muito preocupado com isso não. Essa coisa ele cria os movimentos anglicanos lá. Bom, beleza. Só que presta atenção, os caras, eles se sentiam igreja do John Wesley. Não a igreja do anglicano, eles sentiam que quem plantou eles foi o John Wesley. Não naquela primeira vez que ele fracassou, depois. Bom, aí o que acontece, pastor? A igreja americana, ela não quer mais ser chamada de igreja anglicana, ela quer ser chamada de metodista. Nasce a igreja metodista. John Wesley não aceita. Para ele não. Ele já estava velho, né? Tipo assim, não, para mim é igreja anglicana. Ele morreu acreditando que aquilo era anglicanismo, avivado dele. Porque não queria uma divisão. Não queria uma divisão. Não foi isso, a história relata bem. Mas nasce o metodismo. Quando nasce o metodismo, ele começa, já livre das tradições anglicanas, aqueles movimentos, aquele ritualismo, aquela monte de roupa, parecendo assim, lembrando um pouco o sacerdote romano, né? Católico romano, e eles começam então a ter vida própria. John Wesley morre, acaba aquela pessoa que foi levantada por Deus, ele vem a falecer, está estabelecida a igreja americana, que agora já tem o nome de metodista, não mais anglicano, e começa a tomar conta dos Estados Unidos. Dentro desse movimento americano, surgiu outras igrejas também, até vou deixar aqui só para nós. Eu até coloquei, a guerra foi em 1776 a 1783, ele morreu em 1791, né? 91 exatamente. Então aí o que acontece? Quando isso acontece, começa a andar. E a igreja metodista começa a andar e vai andando, passa 50 anos, surge um problema. Aquilo que aconteceu no anglicanismo acabou no metodismo. Eles começaram a ficar formais, frios. Aquilo que a pessoa, o instrumento de Deus, que foi John Wesley, levou para eles lá, eles tinham perdido. E aí o que começa a acontecer? Olha, começou a criar dentro do metodismo um movimento chamado grupos de santidade. Grupos de santidade. Então, por exemplo, você tinha lá uma igreja metodista, e dentro dessa igreja metodista uma certa quantidade de gente estava bom daquele jeito, e outros achou que não estava. E eles não criaram uma nova igreja, eles começaram a criar grupos de santidade. Acontecia, por exemplo, eventos de finais de semana em praças, jornais. Tem uma mulher, não lembro se o nome, acho que é Paula, ela cria um jornal que na época era a forma de maior comunicação de santidade. Sem falar da igreja. Sem falar do metodismo. Grupo de santidade. E lembrando que os Estados Unidos é um país grande. E lembrando que isso estava acontecendo numa nação que estava assim, borbulhando.
E esses grupos de santidade passou décadas. Então, por exemplo, desse grupo, vamos supor, você é líder de um grupo de santidade. Você criou 5 igrejas de santidade, que não tinha necessariamente a denominação. Aí tem um cara lá na cidade a 40 quilômetros, que também criou outro grupo de santidade. Pastor, tudo isso foi fruto da ação do Espírito Santo de Deus. Não teve um rebelde que saiu da igreja. Não. Foi a ação do Espírito Santo de Deus. Tanto é que a igreja metodista, dentro da igreja metodista, teve um desmembramento. Tem a metodista livre, tem uma outra metodista que eu não lembro, que foi uma divisão do metodismo. Os grupos de santidade não. Os grupos de santidade eram pessoas que não saíram para dividir, para fazer o outro metodista, elas saíram para buscar realmente um avivamento espiritual que Deus estava querendo promover. Eu acho que está ficando fácil, fácil de entender, né? Então vamos imaginar que em 1750, vamos colocar uma régua aqui, começa a surgir esses grupos. E esses grupos começam a tomar corpo nos Estados Unidos, e o metodismo continua. 1850. 1850, perdão, desculpa, 1850. O Wesley já tinha morrido há 60 anos atrás, o metodismo já tinha se fincado as suas raízes, tinha deixado alguma coisa de falta de avivamento, e ele começa então a juntar esses grupos de santidade. E eles se encontravam. De alguma maneira, eles se encontravam no que nós chamamos de convenção, e o pastor com o outro, nas suas cruzadas, e eles começaram a se encontrar. Nesse movimento de grupos de santidade é a raiz da Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno é fruto de um trabalho que o John Wesley fez, de uma igreja metodista que se forma desse trabalho, de um grupo de santidade que se sai desses grupos, vários grupos de santidade, não foi um só. E aí, quando vai se aproximando o final do século 1890, século XIX, eles começaram a pensar na possibilidade de se criar uma denominação. Não ficar essa coisa de espalhada. Vamos criar uma denominação? Tipo, 25 anos antes da criação da Igreja do Nazareno, que seria só em 1908, começaram as sementes de se conversar. Vamos falar? O que nós acreditamos? Nós acreditamos em evangelismo? Acreditamos. Nós acreditamos no derramar do Espírito Santo? Acreditamos. Nós acreditamos que um homem pode viver uma vida de santidade? Mesmo errando, pastor. Porque assim, fica claro, se você está na nossa comunidade, sabe o que nós falamos. Não estou falando de gente perfeita. Eu estou falando de gente que acredita que existe um ser perfeito, que é Cristo. Que se limpa todo dia, entende? Então, essa situação começou a gerar foi o embrião do nascimento da Igreja do Nazareno. Então, em 1890, eu até anotei aqui, primeira a igreja, em 1887, nasce a Igreja Pentecostal de Santidade, que era no sul. Em 1895, esse cara aqui, Phineas Brise, esse cara foi o grande arquiteto dessa união. Um dos orgulhos que nós nazarenos temos esse orgulho, que nós nascemos de uma junção. Não de uma divisão. Nós juntamos igrejas. Elas começaram a se juntar desde 1890 alguma coisa, se junta um pouco. 1907 já se junta mais ainda. Vai se juntando esses grupos de santidade que começam a ter um manual só. E em 1908, coloca o vídeo, pastor, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou deixar, enquanto nós estamos falando aqui, vai estar passando esse vídeo que nós estamos assistindo, ele vai estar colocando embaixo aqui. Foi um começo simples. Uma tenda branca em Pilot Point, um povoado minúsculo do Texas, sem dúvida não chamava a atenção. Era meados de 1908. Os Estados Unidos haviam terminado a Guerra Civil recentemente. Os grupos de santidade ao redor dos Estados Unidos começavam a considerar uma fusão. Esta tenda branca cobriu 2 pregadores de santidade.
Phineas Brizzi, da Califórnia, e C.B. Jenningham, de Mississippi. Brizzi era nortista yankee que cobriu seu púlpito com a bandeira americana durante a Guerra Civil. Seu herói pessoal havia pregado no enterro de Abraham Lincoln. Jenningham, um sulista firme, era filho de um soldado e de mãe valente que enfrentou o exército do norte em busca de alimentos. Esses dois pregadores decidiram derrubar as barreiras, a última divisão política e filosófica do século XIX na América. Em pouco tempo, juntaram as forças unindo suas congregações em uma igreja do Nazareno. Em uma resposta espontânea, todos os que estavam presentes se uniram em uma marcha de adoração ao redor da tenda, um símbolo nazareno que perdura 100 anos mais tarde. O que os juntou? Com o compromisso firme e um claro chamado de Deus à santidade, confiaram em Deus para superar todos os obstáculos. Longe de ser muitos, eles se fizeram um. Pastor, é interessante, até nós buscamos na internet esse vídeo que você pôde assistir. Olha que lindo, pastor. Havia tido uma guerra civil, cara, isso nós não queremos experimentar nunca. Brasileiros brigando com brasileiros, americanos lutando e matando americanos, né? Norte e sul, certo? De repente, olha como Deus faz, ele junta dois grupos de santidades que eram muito grandes, um do norte e um do sul. Cara, ele consegue resolver uma situação mais ou menos parecido com o que o Brasil, vamos citar nome, como se dois grupos se juntassem. E pacificou o país. Vamos fazer o seguinte, para com isso daí que nós somos cristãos, né? Isso é Deus. Ninguém consegue fazer isso porque nós estamos falando de gente que foi vencida. Gente que foi tolhido dos seus direitos, acreditava que seus direitos foram tolhidos, né? E aí esses homens começaram a se juntar. Nós colocamos dois, mas foram mais, tá? Foi se juntando e foi se juntando. Em 1908, em 13 de outubro de 1908, o nosso manual fala muito sobre isso. Eu tive o prazer, pastor, o ano passado, Deus me concedeu, foi um ano difícil para mim, você sabe, né? Foi um ano que eu tive que fazer uma cirurgia de cabeça aberta, cortar meu crânio, nossa, passei um momento muito difícil. E eu decidi fazer uma viagem para a América, eu juntei o dinheiro, paguei parcela, acabando de pagar. Já acabei. Então, assim, nós fomos lá, e eu fui lá para o estado do Texas, e eu pude conhecer o lugar. Tem umas fotos aí, né? Eu vou colocar as fotos, vocês vão vai vendo aí, conforme eu vou falando. Bom, essa aqui é a igreja. Aqui é o local onde foi feita a assembleia que reuniu, né, que uniu as igrejas. É uma praça, não é uma área da própria igreja. E aqui tem um memorial, vou mostrar. Acho bacana, né? Onde retrata o local onde foi feita a assembleia. Nós temos imagens, né, da assembleia, da reunião. E esse aqui é um memorial que vai falar sobre isso. Muito, muito, muito bacana ver isso. Depois de 100 e tantos anos, né? 116. Dá uma olhada. Nazarenos, povo cristão que se une aqui a um lado da placa para falar algumas coisas. E aqui outro lado, bem sol aqui. Nós estamos em Pilot Point, Texas. Obrigado, Jesus, por ter me permitido viver isso. Hoje é um memorial da igreja, tem uma igreja de Nazareno lá. Não é nada tão grande, porque não é esse perfil, a igreja de Nazareno tem um perfil bem diferente. Eu não fiquei idolatrando o templo, não tem nada disso, mas o lugar existe, é uma cidadezinha, pastor, tamanho de Piguá. Pilot Point. Pilot Point. 4, 5 mil habitantes no Piguá, cidade bacana e tal, mas pequena, né? Cidadezinha pequena, imagina uma cidade pequena, ainda até hoje é pequena. Naquele dia 13 de outubro, a palavra diz que eles se juntam e ele faz a moção de juntar todos sobre um nome. A igreja do Nazareno nascia.
Ela nascia naquele 13 de outubro de 1908. Ali se encerrava. Depois houve outras adesões, inclusive no mundo. Mas o que a igreja entende como a origem, não foi em 1907, que já tinha acontecido uma grande, mas essa foi a solidificação de dois grandes líderes. E aí Phineas Bridge é eleito o primeiro superintendente, que foi o cara que idealizou tudo isso, que foi o instrumento de Deus. Então é um orgulho para nós, nazarenos, poder contar essa história. E aí algumas pessoas perguntam, né, por que esse nome? Né? Igreja do Nazareno, estranho, né? Da onde vem, né? Nosso lema, ele vem da própria Bíblia, né? Que diz que Jesus era chamado o Nazareno. O Nazareno. Então os pais da igreja do Nazareno decidiram colocar esse nome, Igreja do Nazareno, exatamente por conta desse nome. A igreja dele, né? Da igreja dele. Então, assim, o que nos orgulha de mostrar essa ideia para você? Primeiro, importante, né? Eu acho que nós devemos ter, eu acho que está quase terminando, né? Passando meia hora. O que nos orgulha? Primeiro, de saber que a nossa igreja surgiu de um movimento em que um homem lá na Inglaterra tem um encontro com Deus, aviva aquele país, incendeia a Inglaterra. Só você pesquisar, você vai ver isso. Ele incendiou a Inglaterra, levando santidade. Esse fogo de amor, de carinho, de santidade atravessa os mares, chega na colônia, a colônia se emancipa, de alguma forma ela se separa da igreja, ela cria esse movimento de uma igreja abençoada. Nós falamos que nós somos filhos do metodismo, por isso que muitas igrejas metodistas dizem que a igreja Nazareno saiu do metodismo, e não é errado de dizer não. Mas ela não saiu diretamente do metodismo, ela saiu dos grupos de santidade que foi gerado depois de 30, 40 anos, ela foi gerada nisso. E em 1908 surge uma igreja que ela sai com 3 grandes líderes, que eu não preciso ficar aqui citando, tinham características distintas. Um era um doutrinador, o outro era um pastorzão e o outro era um evangelista, um missionário. E assim, em 1920 já tinha ido para vários países. A Argentina, nosso país vizinho aqui, chegou menos de 10 anos depois. Eu preciso pesquisar isso, mas muito rapidamente a Igreja de Nazareno veio para a Argentina e foi para vários países. É por isso que nós falamos que a Igreja de Nazareno já nasceu com esse perfil de evangelismo, de sair, de plantar igreja, de atravessar mares. Na raiz dela. Na raiz dela. Aí alguém pode dizer, estamos muito longe, mas muito longe de ser a maior igreja, né? Tipo, nem buscamos ser, nem pretendemos, né? Também sabemos que não devemos ser a melhor. Eu acredito que a melhor é a Igreja Santa de Jesus, que está no meio. Que está dentro da Igreja do Nazareno. Sim. Mas é uma igreja que tem isso. Nós temos um orgulho de apresentar para você que é membro da nossa comunidade, você que é da Leste, de Monte, pode conhecer um pouco melhor. Na próxima aula, nós vamos falar como ela chegou aqui no Brasil. E o Preto, eu acho que o Preto eu estava junto. Eu cheguei bem no comecinho dela. E aí nós pudemos apoiar. Eu sou fruto dessa vinda para Rio Preto. Amém? Deus abençoe, né? Foi bem, né, pastor? Queridos, é muito legal isso. Quando o pastor falava aqui, eu fiquei até um pouco emocionado, porque eu e você somos fruto disso, né? Lógico que foi Deus que me encontrou, mas Ele me encontrou dentro de uma igreja de Nazareno. Amém. E eu sei que alguns de vocês que estão nos assistindo, né, teve um encontro com Deus dentro da igreja de Nazareno, a igreja de Monte. Alguns irmãos de Monte estão nos assistindo. Sim. A igreja de Monte, pessoas lá foram encontradas dentro da igreja de Nazareno. Nós não estamos aqui trazendo uma apologia à igreja de Nazareno, não é isso não, nós estamos dando o devido respeito. Sim. Que ela tem. É uma igreja séria, mas nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas, né? Sim. Essa foi a história, espero que você tenha aprendido, anotado, feito a tua anotação. Na próxima semana nós estaremos de volta trazendo então a história da Igreja de Nazareno no Brasil, em Rio Preto. Eu quero poder orar. Amém. Pai, obrigado por esse tempo. Senhor, obrigado por essa palavra, por esse ensinamento, por essa história. Amém. Pai, nós queremos agora te agradecer. Obrigado por essa igreja. Amém, Jesus. Obrigado porque há 200 anos, Pai,
O Senhor já enxergava na minha vida. Amém. O Senhor já enxergava a vida de alguns que estão nos assistindo. Há 200 anos, há 100 anos, 120 anos que a Igreja de Nazaré não existe. Amém. O Senhor já enxergava cada membro que Amém, Jesus. estaria na comunidade leste, cada membro, Senhor Pai, que o Senhor encontraria na comunidade Monte Aprazível, cada pessoa que nos assiste, o Senhor já conhecia cada um. Obrigado, Senhor, obrigado por isso. Obrigado por fazermos parte de um ministério sério. Obrigado, Senhor Pai, porque o Senhor levantou homens e mulheres de Deus. Amém. E conservou, Pai, esse ministério até os dias de hoje. Amém. Como ele é, vivendo em santidade. Nos dê sabedoria, a liderança, dê sabedoria a nós, a cada um de nós, os membros, para continuar esse legado, essa história, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado no meio de tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fique com Deus, tenha um domingo abençoado. Amém. E uma semana na presença do Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus. Deus tchau, abençoe, Tadeu. Até a próxima. Tamo junto.